Olá pessoas, bem-vindo ao Padaria Geek. E hoje vamos falar do segundo episódio de Tatsuki Fujimoto 1726. Bom, depois do episódio da galinha, vamos para um episódio mais tranquilo. Este episódio é sobre um garoto que é apaixonado pela professora dele. E bom, quem nunca se apaixonou por sua professora, não é mesmo? Principalmente quando é uma professora bonita, cabelos castanhos e com a tatuagem da sininho na bunda. Bom, temos esse garoto chamado Sasaki e ele é apaixonado por sua professora até que um dia não muito comum, um homem estranho entra na sua sala de aula. Ele está armado, ameaçando a vida de todos. E bom, quem nunca teve um atirador na sua sala de aula, não é mesmo? Principalmente quando ele tem cabelo liso, é alto, esquisito, jogador de Free Fire e tem uma tatuagem do Mickey na bunda. Bom, esse cara aparentemente queria matar a professora, ou sei lá, ele só disse que estudou com ela no colegial e que ela deveria pagar pelos crimes dela. Ele jogava a culpa nela porque ela deu um fora nele. E depois disso ele perdeu tudo. Enfim, ele botou a culpa. É um maluco. Você é um completo imprestável? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. A professora, para salvar as crianças, disse que ele pode fazer o que quiser com ela, mas não fizesse nada com as crianças, né? Dos alunos e tudo mais. Então o cara disse que quer fazer sexo com ela. Isso mesmo, sexo. Aqui eu fiquei preocupado para onde a história estava andando, tá? E neste momento que eu dei um pause, bebi um copo de água, andei pela casa para conferir se eu estava sozinho e voltei para dar o play para poder continuar a história, tá? Sasaki, nosso protagonista, começa a pensar: não quero que ela faça sexo com esse maluco. Então Sasaki começa a desafiar o atirador, dizendo que sexo tem que ser feito com pessoas que se gostam. E enfim, é um discurso bem bonito, mas ele tá falando isso provavelmente porque tava afim da professora e provavelmente ele queria fazer sexo com a professora. Então vamos de flashback. Sasaki tem um sonho de ser astronauta porque o pai dele era astronauta, mas morreu antes de ir para a Lua. E que quando morresse, né? Ele dizia que quando morresse a alma dele ia pra Lua, sabe? E enfim, a professora apoiou ele, né, nesse momento difícil, e é por isso que ele é apaixonado por ela, vê ela como uma deusa e tudo mais. Então, quando acaba o flashback, acontece um tiro, né? O atirador atira no, no Sasaki. E o Sasaki simplesmente ele para a bala com a mão. Ele simplesmente, inacreditavelmente, impossivelmente, ele para a bala com a mão. Aí é inacreditável. Tem que ter muita vontade de querer pegar a professora para parar uma bala com a mão. E aí fica todo mundo, meu Deus, ele parou a bala. Ele parou a bala com a mão, meu Deus. Né? Então, todos os alunos em volta ali, sem acreditar também. Aí o garoto solta que ele conseguiu parar a bala com a mão porque veio do futuro. Isso não tem nada a ver. Ele podia ter vindo do futuro e ia levar o tiro do mesmo jeito. Não faz nenhum sentido. Ele soltou um caô desse e não tem ninguém. Ninguém iria acreditar numa história dessa. Faz sentido. Aí ele começa a falar que vai acontecer com o atirador no futuro. E o atirador começa a chorar e não aceita o destino dele. Então temos um salto no tempo, assim, do nada. Onde o jovem Sasaki já é adulto, andando na lua. E sendo um astronauta. Conversando com a professora. Não sei como. Desde que eu saí do colégio, eu nunca mais falei com nenhum professor. E ele ficou mantendo esse contato com a professora dele, mesmo adulto. Muito estranho agora. Não faz muito sentido. E fica dizendo que a professora era uma deusa. E foi ela que tinha parado a bala para não machucar ele. E sinceramente, só acho que tem uma coisa que tem relação de um adolescente com a mão tão forte a ponto de parar uma bala e a professora. Então, conclusão. Não tente segurar uma bala. Não se torne um atirador de escola. E não tenha tatuagens na bunda. E se você gostou, se inscreva no canal. Deixe um like. Comenta. E valeu!